Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. O podcast para revolucionar a forma que você pensa, você sente e principalmente você dominar e reprogramar sua mente com a Alquimia da Mente, com física quântica e neurociência. Se você quer conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br para você conhecer os nossos e-books gratuitos. Pode baixar os vídeos, áudios, podcasts como esse da Alquimia da Mente para poder te ajudar em relação à sua jornada. Bacana? Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre 5 crenças limitantes sobre o dinheiro. E afinal, esse é um assunto que interessa muito, né? Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas ou elas têm muita dificuldade, né? Ou mesmo elas sabem como lidar com isso. A gente sabe que o jogo do dinheiro é um jogo mental. Guarda aí, né? Tem até meu caderninho aqui do lado para anotar minha colinha para assim a gente gravar aqui o nosso podcast, mas coloca isso na sua cabeça a partir de agora. O jogo do dinheiro é um jogo mental. Então eu vou começar com a primeira crença limitante que é muito conhecida em relação a dinheiro e pode ser até uma das crenças que você tenha neste exato momento na sua vida. Bacana? Então vamos lá. Primeira crença limitante é: tenho que trabalhar duro para ter dinheiro. E o que acontece muitas vezes com essa crença, né? Você acredita através de várias coisas, né? Desde a infância, você pode ter uma influência bastante forte dos seus pais, né? Então da sua família, que é o primeiro grupo social que nós interagimos. Depois vai ter a escola, né? Tem até os estudos, né, do Erik Erikson principalmente, que são bastante substanciais em relação a essa etapa da sua vida, né? E aí no caso você vai crescendo, até que aquilo lá pode estar armazenado dentro do seu subconsciente, do inconsciente, até que de certa maneira você não consegue fugir disso. Você acredita piamente, você acredita fielmente que na verdade precisa trabalhar muito duro, suar a camisa. Você precisa conseguir as coisas sempre com muito esforço. E aí o que acontece na maior parte das vezes? Você não pensa que na verdade não é trabalhar duro apenas, né? É trabalhar com inteligência, trabalhar com esperteza. E às vezes você vai ter que trabalhar duro. Eu não estou dizendo que essa frase está incorretamente do começo ao fim, muito pelo contrário. Mas você poderia trocar essa palavra duro como resiliente, consistente. Porque a gente pega até as bibliografias, né? A gente pega biografias de pessoas de sucesso. A gente sabe que no fundo, o nosso cérebro, até na neurociência, quanto mais consistente ele é, então se a gente pensa em relação ao estado de fluxo, até aquele estudo do psicólogo, psiquiatra húngaro, né, americano, que é o Mihaly, ele criou com o conceito de estado de fluxo. Quanto mais fluxo você criar, mais resiliência você cria, mais consistência você cria, mais hábitos positivos você gera, e isso que perdura por um longo espaço de tempo. Isso faz com que você entenda que seu cérebro ele te ajuda nisso, só que ao mesmo tempo tem a outra parte, que é o quê? Você pensar também da forma esperta, inteligente. A gente sabe hoje em dia que não adianta você apenas ficar com uma fonte de renda, por exemplo. Você tem que pensar, às vezes, em outras possibilidades. Você tem que pensar, principalmente, como você pode fazer seu dinheiro render mais, né? Então, é aquela coisa, não é trabalhar apenas duro, né, todos os dias, de uma maneira que, na verdade, não tenha um objetivo final. É que nem você evitar que a física quântica flua na sua vida, porque, na verdade, a gente sabe, é um jogo de longo prazo. A cocriação da sua realidade, ela exige com que você também quebre o hábito de ser quem é você mesmo, para você se tornar uma outra pessoa. Se tornando uma outra pessoa, você tem que ser o quê? Mais flexível, mais dinâmico e principalmente entender como que a sua própria criatividade pode te ajudar. Segunda crença limitante muito forte em relação ao dinheiro é o quê? Dinheiro é limitado. Aí a gente vai para aquele conceito do dinheiro que é escasso, né? Da escassez. E a gente sabe hoje, se a gente pegar até os dados em relação a bancos centrais do mundo, ou mesmo o tipo de dinheiro digital, que basicamente é a maioria, a gente tem aí no caso a paridade do dólar ouro, que foi quebrada lá em 71 pelo governo Nixon. A gente sabe que na verdade hoje tem muito mais dinheiro no mercado do que ele existe fisicamente. Isso é bom e ruim, né? Eu não vou nem falar sobre isso, mas basicamente existe hoje muita especulação, muito dinheiro em relação ao que na verdade prejudica as pessoas. Por exemplo, nunca se viu tantas crises financeiras, econômicas como nós tivemos nesses últimos tempos. Se a gente pensar em menos de um século, quantas nós tivemos, né? E nessa mesma perspectiva, a gente sabe que o dinheiro não é limitado. Cientificamente falando, ele não é limitado. O dinheiro sempre foi abundante na perspectiva o dinheiro gosta de gente que cuida de dinheiro. Então, se você na verdade não gosta de dinheiro, você nunca vai ter. Mas como assim, Diego? Eu gosto de dinheiro, eu quero ter dinheiro. Você pode falar assim dessa perspectiva. Mas é muito difícil, porque você não deixa o dinheiro parar no seu bolso.
Ah, Diego, mas eu tenho que pagar minha conta. Verdade, sim, todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem problema, todo mundo, na verdade, precisa melhorar a sua relação com o dinheiro. Só que ao mesmo tempo, o que acontece com você? Muitas vezes você não guarda nem um centavo, né? Às vezes não tem um centavo de real, mas de dólar, de euro, ou mesmo 5 centavos, 10 centavos. E o que mais importante no caminho dessa escalada em relação ao seu enriquecimento financeiro, né, o material, é você o quê? Fortalecer seu hábito. Então, tem muito mais a ver a qualidade da sua energia, se a gente pensar até numa cocriação, é muito isso, com a coerência, né, do seu cérebro e coração, do que, na verdade, a quantidade. Porque aí, no caso, você o quê? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e aquele hábito se fortalece, tá bom? Terceira crença limitante: preciso de muito dinheiro para investir ou mesmo para eu conseguir começar um negócio. Muitas vezes as pessoas têm essa visão, né, que na verdade precisa de muito dinheiro para fazer uma mudança de vida. E não é o que acontece muitas vezes. Na verdade, nem é o que acontece. Como eu falei em relação a hábito, pessoal, é muito importante o quê? Que você entenda que não é a quantidade que determina isso, é a qualidade do seu hábito. Se você, na verdade, por exemplo, nesse exato momento você não pode poupar, beleza, tudo bem. Só que ao mesmo tempo você já sabe que às vezes tem alguma moeda no seu quarto, na sua casa, algum lugar, mas guarda aquilo. E transforma, por exemplo, aquele hábito em algo que possa ser replicável no longo prazo. Então, por exemplo, às vezes você não tem tanto dinheiro assim, mas entenda que, na verdade, você estudando sobre isso, procurando novos vídeos, estudando o sentido prático da palavra. Não é só, eu só vou procurar coisa da lei da atração, né? Até a gente tem podcasts falando sobre isso, que a lei da atração não é apenas dinheiro, é muito mais do que isso. E quando a gente começa a entrar em profundidade, você vai entender que muitas vezes a crença limitante que você precisa de muito dinheiro foi algo que você herdou de alguém, ou mesmo você aprendeu que na verdade você precisava ter muito dinheiro. Em contrapartida, na verdade, o que aconteceu no meio do caminho? Você se esqueceu que, na verdade, você é muito criativo para você entender essas coisas. E, ao mesmo tempo, você sabe que tem alguns negócios que nem precisam de dinheiro à vista, né, para começar. Você pode, por exemplo, criar alguma coisa em casa, ou mesmo na internet hoje em dia, e você tem altas possibilidades de dividendos, de rendimentos. Só que, ao mesmo tempo que essa preguiça, entre aspas, né, faz com que você, na verdade, se acomode. O comodismo, na verdade, é viciante. A procrastinação é viciante. O vitimismo é viciante. Mas também, para você virar a chave, vai te exigir se tornar uma outra pessoa, trabalhando naquilo que você ama e principalmente criando novas possibilidades de renda, tá bom? Quarta crença limitante: dinheiro não traz felicidade. Essa crença limitante ela é muito enraizada, tem muitas pessoas que falam isso. Ou você é feliz ou você vai ter dinheiro. Isso é errado, é completamente errado. Porque na verdade com dinheiro você pode comprar um plano de saúde para sua família, você pode ajudar seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, você pode ajudar alguém que você ama, né? Você pode, por exemplo, comprar alguma coisa que você gostaria de comprar. Você pode, né, por exemplo, ir num shopping, ir numa loja, em qualquer lugar e comprar aquilo que você deseja. Que isso não é felicidade, entendeu? Não faz nenhum sentido. E as pessoas que falam isso são pessoas que não têm dinheiro, é a maior parte delas. Então, quanto mais você desmistificar, entender que na verdade as frases que você repete, e às vezes isso é inconsciente, tá bom? Você nem sabe disso. Por isso que na verdade você tem que cada vez mais expandir sua consciência e entender que na verdade muitas vezes quem que é o seu pior inimiga ou inimigo é você, né? E quanto mais você entender isso, quanto mais você cavocar, né, que a gente fala escavar dentro de você, você vai entender que, na verdade, seu próprio inconsciente, seu subconsciente está impedindo você de avançar. E se está te impedindo de avançar, quem que é o co-protagonista aí, né, a protagonista da sua vida? É você. Então você consegue ressignificar isso, entendendo que, na verdade, dinheiro traz felicidade, sim. Só que, ao mesmo tempo, dinheiro não é o fim, né? Dinheiro, na verdade, é consequência. Se a gente pensasse numa metáfora, o dinheiro é o fruto. A raiz é algo que relacionado a seus valores, seu caráter, a forma que você acredita sobre as coisas, a ética, né, a moral. Então, você tem que mudar a raiz para mudar o fruto. Quinta crença limitante é: dinheiro é a raiz de todo o mal. E aí entram concepções tanto religiosas, né, às vezes conceitos deturpados espirituais que você possa ter, e também pontos de vista, né? Hoje tem muitos especialistas aí na internet dando pitaco, né, em coisas que na verdade não são responsáveis. Todo mundo quer dar opinião. Nas redes sociais, na internet a gente vê muito isso. Pessoas que querem sempre dar opinião, mas ao mesmo tempo elas não têm competência. Se não tem competência, a gente sabe que no fundo, as pessoas na verdade elas querem o quê? Sempre colocar a responsabilidade para alguém, né? Então elas querem sempre opinar, criar alguma coisa, às vezes cria até problemas para as outras pessoas, problemas emocionais em relação ao que elas fazem. Então qual que é a minha dica em relação a essa quinta crença limitante? O dinheiro não é o mal. Não existe mal ou bem, né? Basicamente é uma concepção, é um conceito. Porque se a gente pensar, o vilão, ele é bom também.
o mocinho também é mal. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Dentro da sua cabeça, você acha que tem o livre-arbítrio, mas não, você tem uma série de consonantes, série de como fala, de memórias que foram implantadas, isso por causa de filmes, isso por causa de histórias, isso por causa da escola, isso por causa da sua família, isso por causa da sua profissão, isso por causa da sua carreira, isso por causa da sua esposa, marido, isso por causa do namorado, namorada, por causa de todo mundo ao seu redor, por causa de tudo aquilo que você absorve de conhecimento, ou mesmo que você acha de informação, e aí o que? Se transforma em algo que na verdade você tem controle, mas no fundo, você nem imagina o quão negativo você tem pensado sobre sua vida. E aí, para descontar em alguma coisa, você fala, não, dinheiro é o mal. Entendeu? E aí, no caso, isso pode ter até a ver com ideologia partidária, pode ter a ver até com, como fala, deturpações em relação ao nosso caminho que a gente tem, né, aqui como quântico, né, o caminho quântico em relação ao seu desenvolvimento. A gente é energia. Se nós somos energia, nós temos que entender, a gente gera essa energia independente de onde seja. Mas tem alguém que, na verdade, fala que você não é capaz de gerar essa energia, que, na verdade, a culpa é de alguém, do opressor, do oprimido, com certeza você nunca vai crescer, porque você vai continuar ainda sendo dominado, pau mandado por alguém. Espiritualidade, pessoal, eu sempre falo assim, física quântica não é para amadores, porque a física quântica, ela é necessária para que você abra, né, o seu mundo. Então é um mundo de infinitas possibilidades. Isso é científico, a mecânica quântica ela explica cada vez mais, né? Tem estudos até hoje saindo, por mais que as pessoas às vezes não estudem, mas a gente aqui estuda pra caramba dentro da Mangabeira Academy, até para trazer o melhor conteúdo para vocês. E se você gostou desse conteúdo, desse podcast da Alquimia da Mente, procura mais conteúdos lá no nosso site www.diegomangabeira.com.br, que você vai ter, pode baixar e-books, você pode ter podcasts como esse, mais áudios como esse, também nossos vídeos e também nossos cursos e treinamentos avançados para ajudar você a conseguir mais dinheiro, mas além disso, mais saúde, prosperidade e felicidade na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para vocês e nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo, tchau, tchau.